Pelo que a gente tem monitorado, há uma perspectiva de aumento de preço aí, o que chega para a gente de uma forma ou de outra. Fernanda, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo FGV. Um prazer. Obrigada pelo convite. Agora, de acordo com a FGV Energia, a gente tem uma estimativa de investimentos no estado do Rio de mais de 200 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. A maioria deles aqui no estado do Rio mesmo. Quais são as perspectivas com esse investimento? Tem realmente essa perspectiva de investimentos, tem tanto dos leilões de áreas de exploração que já ocorreram, né, ano passado, quanto os próximos leilões que vão vir agora esse ano, inclusive leilões de áreas de pré-sal e de seção onerosa. Isso representa, claro, uma série de investimentos para o país como um todo, para todo o sistema petrolífero como um todo, mas para o Rio de Janeiro de uma forma maior, tanto na arrecadação de royalties, né, quanto em tudo que isso reverbera dentro da indústria petrolífera e parapetrolífera. Porque para se desenvolver essas áreas, você precisa de empresas de sísmica, empresas de serviço, plataformas. Então, isso tudo leva ao aumento da atividade econômica, leva ao aumento da geração de empregos, né, e isso tudo está muito coadunado aqui para o estado do Rio. Existem alguns estudos que mostram também que a produção do estado do Rio, que vem muito da bacia de Campos, ela tem uma tendência, ela já está em declínio. Então, o estado tem que ficar atento, porque é normal que o sistema petrolífero esteja migrando mais para o sul por causa das áreas de pré-sal. A produtividade das áreas de pré-sal, a área mais produtiva de pré-sal, ela está na bacia de Santos, o que não traz essa economia aqui, essa atividade econômica para o Rio. Realmente existem esses investimentos, é muito benéfico, essa benesse toda vem para o Rio, uma grande parte dela, mas tem que sempre ficar atento que há uma migração do sistema mais para o sul do país. Entendi. Agora, a situação delicada nas estatais da Venezuela e no México, a gente falando um pouquinho, né, da América do Sul, afetam a atratividade do mercado latino-americano. Agora, no entanto, essa também é uma oportunidade única, né, para o Brasil da gente conseguir atrair mais investidores. Como é que você analisa esse cenário? A América Latina ela passa por um momento muito turbulento, né? Quase todos os países tiveram eleições ano passado, então são governos novos que começaram o seu governo agora, e junto com esses governos novos vem questões econômicas, a reboque, mudanças e reformas econômicas que reverberam no setor petrolífero, obviamente. Passa uma sensação para o mercado internacional de que existem turbulências dentro dos países da América Latina, principalmente no que diz respeito às democracias. No caso do México, por exemplo, tem um governo novo, né, do López Obrador desde o início de dezembro, e o que eles estão fazendo é como se fosse uma auditoria no setor de óleo e gás. O mercado foi aberto em 2013, eles precisam entender para onde foram esses contratos, para onde foram os investimentos que foram feitos pelas empresas petrolíferas que entraram quando da abertura do mercado, e ele quer entender por que isso ainda não gerou atividade econômica no país. Então, o que ele faz? Ele suspendeu os leilões diários. Abre uma oportunidade para o Brasil para atrair, porque a gente tem um calendário de rodadas já anunciado e o calendário tem sido cumprido desde o ano passado, o que é um ponto positivo para a gente. Então, nessa concorrência de investimentos entre Brasil e México, nesse momento, o Brasil é um ponto mais atrativo, é um hotspot, né, como se fala no mercado. A situação da Venezuela é ainda mais delicada e mais dramática, obviamente, né? Tirando toda a questão sociopolítico-econômica, se a gente focar só no setor energético, o drama que a Venezuela passa hoje tirou ela de uma produção de 3 milhões de barris por dia para alguma coisa como 600 mil barris por dia. Então, uma queda muito brusca de produção, exatamente, e um sucateamento muito grande da PDVSA, que é a estatal. Esse sucateamento e essa queda de produção, você tira óleo do mercado internacional, o que abre uma oportunidade, uma janela de oportunidade para quem tem óleo disponível para ofertar no mercado. Então, nesse ponto de vista, seja por uma questão de arrumação política, né, um freio de arrumação, que é o que está acontecendo no México, ou uma questão mais dramática, sociopolítica, que é o que acontece na Venezuela, realmente existe um movimento positivo de atratividade de investimentos para o Brasil agora. É claro,
em associado ao tamanho das reservas que a gente tem, a sucesso de produtividade do pré-sal, a todo o sistema de cessão onerosa e de excedente da cessão onerosa que está sendo discutido, torna o Brasil um play mais atrativo, certamente. Mas como é que está a nossa imagem ainda no mundo diante do escândalo da Lava Jato com a Petrobras? Houve uma melhora? Como é que a gente está, né? A gente pode analisar em 2 momentos diferentes essa questão. Num primeiro momento, tudo isso reverbera de uma forma muito ruim, né? É corrupção, é escândalo, são executivos presos, são políticos presos. Então, num primeiro momento, passa uma imagem de balbúrdia, passa uma imagem ruim. Mas num segundo momento, quando você para pensar do ponto de vista sociopolítico, você analisa que não, é um freio, é uma arrumação que está sendo dada em uma economia latino-americana, na maior economia latino-americana. Então, num segundo momento, numa segunda análise, passa uma imagem melhor no sentido, não, estão fazendo alguma coisa. E a gente tem uma vantagem aqui, que as nossas instituições são muito sólidas, elas funcionam. Então, o órgão regulador continua regulando, o Ministério de Minas e Energia continua exercendo a sua função, o CNPE continua exercendo a sua função. Então, dentro do setor petrolífero, o sistema continua funcionando, os contratos continuam sendo respeitados, o calendário de rodadas está acontecendo, as discussões sobre... Já foi feita uma redução do conteúdo local e essa discussão perpassa toda a sociedade por meio da ANP, ou seja, as instituições funcionam e elas estão sendo arrumadas. Essa é a mensagem que fica por enquanto. Fernanda, qual é a relevância da alteração da política tributária em relação ao segmento de refino quanto aos combustíveis? A relevância é total, Você hoje tem uma política de preço que atrela o preço da gasolina e do diesel que a gente coloca no carro ao preço do petróleo no mercado internacional e ao câmbio, né? Um modelo de paridade de importação e câmbio. Quando você tem o preço no mercado internacional, um scale-up por questões geopolíticas ou questões de oferta e demanda, seja o que tiver mais na pauta do dia no mercado internacional, isso reverbera, isso bate direto aqui para a gente, no nosso dia a dia, para abastecer o carro. A política de preços, ela não está equivocada, ela está em direção a um mercado que vai ser competitivo, a um mercado que vai ser aberto. O que há é um descasamento entre a nossa estrutura de mercado e a estrutura da política de preços. O nosso mercado não é maduro justamente porque ele tem um agente monopolista aí com 98%. Então, a política de preço voltada para um mercado aberto com uma estrutura de mercado fechado não combina. Como você pode endereçar isso de forma a não prejudicar o consumidor e de forma a não prejudicar também o ente refinador, né? Porque você tem que demonstrar que você quer atrair interesses e investimentos externos. É você mexer no sistema tributário. Isso não está na pauta ainda, a gente não vê nenhuma discussão. É claro que existe a questão da reforma tributária, que deve vir logo depois da reforma da Previdência, e está na pauta do governo, mas especificamente para o setor de combustíveis ainda não. Mas seria a solução a melhor solução a ser tomada do que intervenção de preços ou um mecanismo de intervenção de preços que você trabalhasse em impostos, seja trazendo a CID aos percentuais anteriores que ela tinha para acomodar as flutuações de preço, seja uma discussão de desoneração de ICMS, mas essa seria uma saída mais simples para você proteger os dois lados, tanto o lado do refinador quanto o lado do consumidor final. A longo prazo, né? A longo prazo, isso agora, novamente, existe esse descasamento entre o sistema de preços e a estrutura de mercado. A gente ainda vai sofrer bastante com esse descasamento. Se a gente estivesse numa descendente de preços no mercado internacional, isso não seria um problema, porque você teria um preço estável ou, pela regra, você teria preços cada vez menores. Mas não é o que acontece. A gente está no meio dessa discussão justamente no momento de alta. Então, o cobertor é muito curto porque o preço no mercado internacional está subindo e não tem uma perspectiva de cair por enquanto, né? A não ser alguma questão geopolítica assim, muito dramática, mas pelo que tem acontecido, ou um aumento de produção, ou alguma coisa assim, mas pelo que a gente tem monitorado, há uma perspectiva de aumento de preço aí, o que chega para a gente de uma forma ou de outra. Obrigada, Fernanda, pela sua entrevista. Imagina, é um prazer colaborar. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.